e ele se viu atropelado e se viu no hospital sendo operado. E aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como sempre, eu aqui, Adriana Miranda, junto com o nosso galã, que nunca mais eu falei isso, sim, ele, o nosso galã do Viagem Seu Relato, Raimundo Pichelli, e a nossa voz misteriosa, Alu Prado. Estamos aqui de novo para ler mais um relato super interessante. E ele se viu atropelado e se viu no hospital sendo operado. E aí, vamos ler esse relato? Vamos lá. Olá, pessoal. Então vamos lá para o relato de hoje. Me vi atropelado? Entrei no grupo porque gostaria de compartilhar em um lugar onde não seria zoado ou algo do tipo. Eu vi meu próprio atropelamento enquanto estava sendo atropelado. Detalhe, não bati com a cabeça e caí sentado do outro lado do carro. Apenas quebrei a clavícula ao bater com o ombro no para-brisa. Assisti a minha própria operação como se eu fosse uma fumaça por cima da cabeça dos médicos e eu ouvia tudo. E a mais simples foi uma vez que levantei da cama, abri a janela, vi como estava do lado de fora e em seguida acordei de volta na cama. Precisava contar isso para quem já viveu algo parecido. Relato curto, mas cheio de informações, né? Ele tem muita coisinha que dá para a gente conversar. Primeiro, ele sofreu um acidente. Enquanto ele sofreu acidente, ele se viu. Ele viu tudo que estava acontecendo, né? O que dá para tirar aí? Primeira coisa, a capacidade de observação do nosso corpo extrafísico, ela é diferente do nosso corpo físico. Nosso corpo físico tem direcionamento. Você olha para o local, você está vendo ali a direção. Você precisa da reflexão da luz para você enxergar. O corpo espiritual, ele não funciona dessa forma. Às vezes você está direcionado para a parede e você está enxergando as coisas que estão atrás de você. A gente fala que é uma visão em 360 graus. Você vê aquilo onde você foca a sua atenção. Você não precisa necessariamente estar no local olhando para aquela região para conseguir enxergar o que está ali. Você precisa mover a sua atenção até aquele ponto e aí o teu corpo extrafísico, ele é capaz de captar essas imagens e transferir para o teu cérebro. Então, durante o acidente que ele estava acontecendo, essa visão, essa física dele, aflorou. Isso é muito relatado, às vezes, em acidentes, né? A pessoa fala, eu vi a vida passando na minha frente, eu vi as coisas acontecendo muito lentamente. Então, o choque ali, provavelmente a batida ou o trauma antes que ele sofreu, ele abriu essa capacidade de percepção do corpo astral dele e ele captou. Então, a atenção dele se voltou para aquela cena do acidente e ele conseguiu ver o que estava acontecendo. Depois ele relata no hospital que os médicos estavam todos ali conversando, fazendo, e ele estava observando tudo como se ele estivesse vendo de cima. Por quê? Porque é a posição em que o corpo espiritual dele, ele tem a percepção das coisas que estão acontecendo. Então ele sente como se ele estivesse flutuando e observando lá de cima. Muitas vezes é isso que acontece mesmo. A pessoa está anestesiada, ela tem um deslocamento, está flutuando aqui no corpo, e aí do corpo, essa física, ela começa a pegar as percepções. Ela não precisa necessariamente virar. Ela vai ter essa impressão de que ela está virada para baixo, por causa disso que eu expliquei. O corpo extrafísico, ele vê aquilo que ele foca a atenção automaticamente. É assim que funciona essa visão extrafísica. E a última que ele relata, que aí ele levantou, abriu a janela, olhou como é que estava o dia lá fora, e depois ele despertou. São as projeções rápidas, né? Momentâneas ali. Então você tem aquele falso despertar, às vezes você acha que está acordado, levanta, vai escovar os dentes, aí daqui a pouco você abre o olho e você está na cama ainda. Então, isso é muito comum, às vezes, as pessoas terem e comentarem, nossa, achei que tinha acordado, quando eu vi, eu estava na cama ainda. Né? Aí eu acordei de verdade. Eu já tive casos em que eu tive 5, 6, 8 falsos despertares já. Então, eu já tinha perdido até a noção. Falar, eu já não sei mais se eu estou acordando, não estou acordando. Porque levantar... Exatamente. Agora acordei de verdade. A hora que você levanta, está andando, você abre o olho, você está na cama ainda. Uau. E vai fazendo looping de várias vezes isso, enquanto o teu corpo não está realmente conectado, né? Ele não está aderido no teu corpo físico, você fica tendo essa sensação de que você despertou, mas você ainda está no corpo físico. Uhum. É bem interessante. E aí, Dri, quais as suas percepções? Lu, o que você achou? Bom, eu tinha lido há muito tempo atrás que as pessoas que sofrem acidente, atropelamento, esses acidentes mais graves, que a pessoa não está preparada e elas acontece muito isso. No final tem um vídeo, se é real ou não, apenas para adquirir like, eu não sei, mas tem um vídeo onde ocorre um acidente, foi muito comentado. Se eu achar, eu posso ter aqui, ou lá no grupo.
que o cara teve um acidente na mesma hora que teve o acidente, foi cair de moto. Não sei se foi o caso desse rapaz. Na mesma hora que ele cai, na filmagem dá para ver alguma coisa saindo. Supõe-se, a internet supôs que seria a própria alma dele. Mas eu li muitos relatos de pessoas que acidentes muito graves, as almas saem mais rápido. Você que tem um pouquinho mais disso do que eu, Fernando, você acha que realmente ocorre ou apenas não? Eu acho que acidentes mais fortes pode acontecer um desligamento do cordão ali, por uma falência automática do corpo físico, né? A gente sabe que em casos em que a pessoa está doente ou está hospitalizada, então às vezes tem todo esse trabalho de desligamento dos amparadores ali do corpo físico, mas muitas vezes é como se fosse anestesia, né? Pode ser às vezes que o cordão de prata ele não tenha se rompido totalmente, ela não tenha perdido totalmente a conexão, mas ela é praticamente ejetada do corpo e naquele momento do impacto ela tem uma saída extrafísica. Então isso aí eu acho que pode acontecer. No caso, dependendo da pancada e da força do que aconteceu ali no corpo físico, eu acho que já pode, de repente, até já acontecer esse desprendimento aí do corpo físico. Mas esse desprendimento, ele não ocorre mais em casos de EQM? O fato que ele relatou aí é muito comum em casos de EQM, né, Lu? Sim, muitos relatos sobre EQM têm essa sensação, né, essa experiência vivida de desprendimento, onde a pessoa vê de fora, como se ela estivesse assistindo um filme, como se ela estivesse assistindo a uma grande tela e ela estivesse presenciando a cirurgia, o acidente, como ele relatou, né? Então, é muito interessante, porque são relatos que a gente lê com bastante frequência quando a pessoa tem a experiência de EQM, né, Fê? É mais difícil esse desprendimento, esse choque que a pessoa desprendeu do corpo num acidente, assim, pode até ter sido grave o acidente dele, mas é mais comum em experiências muito mais intensas de vida ou morte mesmo, né? Eu penso assim, Lu, sim, tem algumas coisas que nem a EQM. A EQM é a experiência de quase morte. Então, praticamente, o corpo da pessoa parou, teve uma morte momentânea e depois ela retorna. Então, é como se o metabolismo dela chegasse quase no limite ali do fio, mas ele retorna. Por isso que é a experiência de quase morte. A pessoa quase morreu nesse processo. É diferente a experiência em si, ela é a mesma. A experiência de quase morte não deixa de ser uma saída do corpo, uma projeção astral, uma viagem astral. A diferença é que o corpo da pessoa, o metabolismo dela baixou tanto, que ele quase chegou a parar o corpo físico. E a gente sabe que para você ter uma saída do corpo, você precisa baixar o teu metabolismo num nível em que você consiga facilitar e consiga ter essa descoincidência do corpo astral com o corpo físico. Num caso aí de um choque, de uma dor muito forte, a mente pode ser que ela crie esse mecanismo de fuga. Quando a dor ela é muito forte, muito intensa, é como se o corpo ele desligasse momentaneamente para que você não sinta, para que você se proteja daquela dor. E isso sim pode causar essa expansão, essa saída, esse desencaixe do corpo, e a pessoa ela vai ter aquele momento falando, nossa, aconteceu o acidente, mas era como se eu não estivesse no meu corpo. Isso eu posso falar porque eu tive a experiência. Então, eu já sofri um acidente, eu quebrei a perna, e no momento que eu quebrei a perna, eu não sentia dor. Era como se eu estivesse num vácuo, em outro lugar, eu tive Como se você dissociasse o seu corpo, né? Como se você tivesse essa dissociação para que a dor intensa que você estava sentindo não como se o apagasse. O físico ele desligasse naquele momento porque a dor é muito grande. E aí depois ele volta de novo. E aí você vai voltando aos poucos. Então pode ser que tenha acontecido isso. No momento do choque, o corpo físico dele deu essa desligada e aí ele abriu essa percepção do corpo extrafísico e começou a ver todas as coisas. No hospital, na cirurgia, às vezes isso pode acontecer por causa da anestesia ou por causa dessa questão da EQM mesmo. Às vezes o metabolismo dela, ele perdeu muito sangue, ou teve um impacto muito forte, alguma coisa que aconteceu. Então, o corpo, ele começa a perder a sintonia com o corpo espiritual, a pessoa tem mais facilidade para pegar a lucidez fora do corpo. E aí ela tem os relatos aí das EQMs, né? Mas, no fundo, a EQM, ela não deixa de ser uma viagem astral. É só a condição do corpo que está crítica nesse momento. Para falar uma coisa, você que tem medo, receio de compartilhar as suas experiências aqui no Relatos de Viagem Astral, é um ambiente seguro para isso, né, Dri? A gente lê muita coisa, o povo posta muita coisa no nosso grupo, então, para você que está assistindo o vídeo que não participa do grupo, participa, traz o seu relato,
É um bando de doido junto que gosta de falar do mesmo assunto. Então, você não vai ser ridicularizado, não vai ser motivo de chacota, como facilmente é fora desse ambiente, né? Sabemos que fora desse ambiente as pessoas têm um julgamento. Se você assiste e não é do grupo, você pode mandar o relato aqui pra gente, porque os nomes nunca são divulgados por respeito à pessoa, a menos que a pessoa queira que seja divulgado, tá? Mas, se não quiser, pode mandar, sem problema nenhum, e compartilhar aqui pra gente analisar, tá? E sem problema psicológico. Pode vir que o Fernando, nosso galão, tá aí pra conversar, e a nossa terapeuta também. E eu só tô aqui pra dar uns bochichinhos, tá? Não, é verdade. Mas... muitas coisas são comuns, acontecem com várias pessoas e elas às vezes não sabem. São sintomas projetivos, são coisas que acontecem e a pessoa não comenta, não fala com ninguém, não troca experiências e às vezes está achando que aquilo só está acontecendo com ela. E aí quando a gente fala, quando uma pessoa fala, percebe que isso é comum até muitas vezes alguns sintomas, algumas experiências, aí às vezes ajuda bastante. A pessoa vai se encontrando aí, vai descobrindo o que está acontecendo com ela. Aproveitando a deixa da pessoa, do rapaz ou da moça, as pessoas têm medo de falar isso e ser, como é que fala, zombado? Não, criticado, zombado. Porque assim, ela quer ser ridicularizada, porque ela quer se expor. Ela quer colocar, ela quer tirar a dúvida dela e tem medo de se expor, né? E isso é muito comum. No grupo lá do Viagem Astral, por exemplo, existem pastores evangélicos, padres, candomblecistas, tudo que é jeito que eles podem ali falar o que eles estão falando, que, na verdade, se eles estivessem no ambiente deles, não poderiam falar. Então, todo mundo pode vir se sentir seguro, que o seu nome não vai ser falado, jamais, tá certo? Se você falar, não quer que o meu nome fale, todo o respeito do mundo não vai ser falado. Mas pode mandar um relato para a gente aqui, dar uma analisada. Então, gente, mais uma vez, um relato surpreendente. Sim, o rapaz foi lá. E a possibilidade de ter feito isso é 100%. Você fez uma projeção astral, você viu sim o seu atropelamento, você viu sim a sua cirurgia. Então você não está ficando doido. Você está ficando doido aqui com a gente, que todo mundo é doido. Mas isso é muito comum de acontecer, viu? Quem mandou. Fernando, muito bom estar com você, brincar com você. Lu, muito bom brincar com você, estar com você. Eu poderia ir de novo aqui com você, estar roubando, matando, fazendo outras coisas. Poderia estar na sua casa, infernizando a sua vida no mundo astral, mas estou aqui apenas para você se inscrever. E, claro, curtir aí o vídeo. Ah, sim, comente, viu, gente? Se você também teve alguma coisa assim, por favor, comente, venha, participe aqui ou lá no projeto, tá? Só venha. Beijos, queijos e até o próximo relato. Eu vou deixar o e-mail do nosso canal para a pessoa mandar por e-mail se ela quiser o relato dela, porque às vezes a pessoa não usa Facebook, não quer entrar no Facebook, do Facebook, então a gente respeita e eu vou deixar o e-mail aqui embaixo para quem quiser mandar por e-mail, é só mandar para a gente, tá bom? Tá bom. Beijos, queijos. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.